Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar um exercício de distribuição normal utilizando o Google Colab e a linguagem de programação em Python. Então, nesse código a gente vai usar algumas bibliotecas do Python. Então, é um código um pouquinho mais avançado do que o anterior. E eu acho importante comentar com vocês que existem inúmeras formas de realizar uma mesma tarefa no Python. Então, essa é uma delas, é uma das maneiras que eu organizei para vocês conseguirem resolver esse problema. Mas vocês têm toda a liberdade, né, de pesquisar na internet outras maneiras de trabalhar com dados, porque realmente o Python é uma linguagem que possibilita assim inúmeras funcionalidades que outros usuários estão desenvolvendo, que seriam essas bibliotecas. Então, sintam-se à vontade, né, para fazer isso, vocês vão encontrar muito material na internet. Bom, então o exercício é o seguinte, né? A gente pede qual que é o tempo de retorno de uma precipitação anual de 1.000 milímetros para o município de Sarandi. E para isso vocês têm uma série de chuvas anuais para esse mesmo local. Então, dentro desse contexto aqui, dos 1.000 milímetros, vocês vão ter que calcular a média e o desvio padrão dessa série. E vocês vão perceber que esse é um evento de seca, né? Apesar disso já estar sendo comentado aqui no enunciado, vocês vão perceber a partir da série que vocês vão receber também. Bom, então a gente vai utilizar nesse exercício a biblioteca Pandas e a gente importou ela com o nome PD, para que no momento que a gente chame as funções dela, a gente não precise escrever pandas, ponto e o nome da função, mas sim apenas PD, ponto. Vocês vão ver isso no código. Eu também importei a função files da biblioteca do Google e a função da distribuição normal do pacote estatísticas da biblioteca SciPy. Então, aqui nesse link vocês têm um pouco mais de informação em como é que funciona essa questão de importar bibliotecas em Python. Bom, nessa seção aqui, a gente então, rodando ela, é só uma linha de código. Opa! Isso é importante. Vocês têm que ir rodando cada seção para a seção seguinte funcionar. Então, a gente roda aqui e ele vai criar esse botão aqui, ó, pra gente adicionar o arquivo. O arquivo que vocês têm que adicionar, é o ptotal.csv. Aqui. Então, ele vai carregar o arquivo. E na próxima sessão, então, ele vai estar lendo esse arquivo CSV e transformando essa tabela em um data frame, que é uma funcionalidade da biblioteca Pandas. Por isso que eu comentei, né? Que a gente colocou aqui pd.dataframe. Quando vocês passarem o mouse, assim, em cima da chamada das bibliotecas, às vezes tem um texto, assim, explicativo. Bom, e aqui, então, eu pedi para que o código me mostre o cabeçalho, digamos assim, dessa tabela, da tabela dados, né? Então, ele mostra uma parte só da planilha. Se eu quisesse ver a planilha inteira, eu poderia fazer assim, print dados. E aí eu vou comentar essa linha para ela não ser visualizada. E aqui vocês podem ver a planilha completa, tá? Vou deixar assim. Bom, então como que vai funcionar? A gente vai chamar os dados de determinadas colunas pelo nome da coluna. Então, para eu acessar os dados da ptotal, a gente vai chamar pelo título, exatamente o mesmo nome. Então, por exemplo, na primeira linha aqui da próxima seção, eu estou acessando a coluna da ptotal, né? E estou pedindo para ele calcular a média. Então, é dados ptotal.min. E aí, ele vai armazenar na variável u. Então, ele vai fazer a mesma coisa para a variável s, que seria o desvio padrão. E aqui eu deixei comentado a variância, caso vocês precisassem calcular também, que é o desvio padrão ao quadrado. Bom, aí ele vai
realizar um print, né, dessas duas variáveis aqui. E vocês já vão ver que a média aqui da chuva anual para Sarandi seria 1.663 milímetros. Então, claramente, uma chuva de 1.000 milímetros em um ano é um evento de seca. E o desvio padrão seria 338 milímetros. Bom, então agora a gente já parte para o cálculo do tempo de retorno desse evento. Então, eu armazenei os 1.000 milímetros numa variável chamada P e vou utilizar para calcular a probabilidade de não excedência do evento, porque é um evento de seca, a função norm.cdf, que é a função acumulada de probabilidade da distribuição normal. Então, dentro dessa função, ele pede para a gente adicionar a chuva, né, o dado que eu estou analisando, que seria a variável P, a média e o desvio padrão. Então, ele vai armazenar nessa variável chamada probabilidade CDF, e o tempo de retorno é o inverso dessa probabilidade. Então, ele faz o cálculo, eu peço para printar também, e o resultado é em torno de 40 anos. Vou rodar aqui para vocês verem. E é isso, pessoal. Então, esse evento de seca, ele tem um tempo de retorno de aproximadamente 40 anos. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Até mais.